Você sabia que a morte de José mudaria para sempre o destino do povo de Israel? Essa é uma história de poder, fé e um legado que atravessou gerações. Hoje vamos falar sobre os últimos dias de um dos maiores personagens do livro de Gênesis e o que aconteceu com o povo de Israel após sua partida. José, o filho amado de Jacó, aquele que usou um manto colorido, que foi vendido pelos próprios irmãos, que interpretou os sonhos do faraó e se tornou governador do Egito. Como foi o fim da jornada deste homem extraordinário? E o que aconteceu com sua família depois que ele se foi? Se você quer descobrir esta história incrível que muitos não conhecem completamente, fique até o final. Tem detalhes que vão surpreender você. Antes de falarmos sobre a morte de José, precisamos entender o cenário. José não era um egípcio qualquer. Ele era o segundo homem mais poderoso do Egito, abaixo apenas do faraó. Depois de interpretar os sonhos do faraó sobre os 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome, José foi nomeado governador. Com sua sabedoria, ele armazenou alimentos durante os anos de abundância e salvou não apenas o Egito, mas também muitos povos vizinhos durante a grande fome. Foi nesse período que José reencontrou seus irmãos, que vieram ao Egito em busca de comida. Depois de testá-los, José revelou sua identidade e perdoou aqueles que o venderam como escravo anos antes. O faraó, impressionado com a família de José, convidou todo o clã de Jacó para viver no Egito, especificamente na região fértil de Gósen. Eram 70 pessoas quando chegaram, mas isso estava prestes a mudar. José viveu uma vida longa e abençoada no Egito. A Bíblia nos conta que ele viu os filhos de Efraim até a 3ª geração e também conheceu os filhos de Maquir, filho de Manassés. O livro de Gênesis nos diz que José viveu 110 anos. Para os egípcios, essa era a idade ideal, um sinal de bênção especial. José não era apenas respeitado pelos egípcios como líder, mas também era o patriarca de sua família, agora prosperando em terra estrangeira. Enquanto muitos conhecem a história da ascensão de José, poucos prestam atenção aos detalhes de seus últimos dias. A Bíblia não descreve uma doença prolongada ou as circunstâncias exatas de sua morte, mas nos revela algo extremamente importante que José fez antes de partir. Sentindo que seu fim estava próximo, José chamou seus irmãos para perto de si. Este encontro está registrado em Gênesis 50, 24, 25. José disse a eles: "Estou prestes a morrer, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó." Percebam o que está acontecendo aqui. Mesmo após décadas vivendo no Egito como um homem poderoso, José nunca esqueceu as promessas que Deus havia feito a seus antepassados. Ele sabia que o Egito não era o destino final do povo de Israel. E então José fez algo extraordinário. Ele pediu que seus irmãos fizessem um juramento. "Deus certamente virá em auxílio de vocês. Então vocês deverão levar os meus ossos daqui." Este não era um pedido comum. José não queria simplesmente ser enterrado no Egito. Ele queria que seus ossos fossem levados para a terra prometida quando Deus cumprisse sua promessa. Este pedido era um ato profundo de fé. José acreditava tanto nas promessas de Deus que queria que seu próprio corpo fosse parte desse futuro, mesmo após sua morte. Gênesis 50, 26 nos diz: "Morreu José com a idade de 110 anos. Foi embalsamado e colocado num caixão no Egito." O embalsamamento era uma prática tipicamente egípcia, reservada para pessoas de alta posição social. O processo era complexo e demorava cerca de 70 dias. Primeiro, removiam certos órgãos internos. Depois, tratavam o corpo com uma mistura de especiarias e resinas para preservá-lo. O fato de José ter sido embalsamado mostra o alto status que ele manteve até o fim de sua vida.
Ele não foi simplesmente enterrado como um estrangeiro qualquer, mas recebeu honras dignas de um nobre egípcio. Diferente de seu pai Jacó, cujo corpo foi imediatamente transportado para Canaã para ser enterrado na caverna de Macpela, o corpo de José permaneceu no Egito. Seu caixão, ou sarcófago, foi preservado como um lembrete constante da promessa que seus descendentes fizeram. E aqui começa a virada da história. Êxodo 1, 6, 8 nos conta. José morreu, bem como todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas foram fecundos, multiplicaram-se, tornaram-se numerosos e fortes e encheram a terra. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que não conhecera José. Este é um dos momentos mais dramáticos da Bíblia. Em poucas linhas, vemos uma mudança completa de cenário. A família de José, que chegou ao Egito com apenas 70 pessoas, agora se tornara tão numerosa que começou a preocupar os egípcios. O novo faraó não conhecia José nem sua história. Ele não se lembrava de como um hebreu havia salvado o Egito da fome. Tudo o que ele via era um grupo estrangeiro crescendo rapidamente dentro de suas fronteiras. Então veio a decisão que mudaria tudo. Vamos tratar o povo de Israel com astúcia, para que não continuem a se multiplicar. Caso contrário, se houver guerra, eles poderão se aliar a nossos inimigos, lutar contra nós e sair da terra. Assim começou a escravidão dos israelitas no Egito. Aqueles que antes viviam como convidados honrados, agora eram forçados a trabalhar na construção das cidades-armazéns de Pitom e Ramessés. Passaram-se aproximadamente 400 anos desde a morte de José até o êxodo liderado por Moisés. Durante todo esse tempo, o corpo embalsamado de José permaneceu no Egito, um lembrete silencioso da promessa feita. Quando finalmente chegou o momento de partir, em meio a toda a pressa e confusão da saída do Egito, alguém se lembrou do juramento. Êxodo 13:19 nos diz: Moisés levou consigo os ossos de José, porque este tinha feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: quando Deus os ajudar, vocês deverão levar os meus ossos daqui. Imagine só, em meio ao caos da partida, carregando seus pertences, seus animais, com o exército egípcio em seus calcanhares, os israelitas ainda se lembraram de carregar o caixão de José. Este não era um peso qualquer, era o peso de uma promessa feita gerações antes. Durante 40 anos de peregrinação pelo deserto, os israelitas carregaram os ossos de José e, finalmente, quando conquistaram a terra prometida, cumpriram o juramento. Josué 24:32 registra: os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, numa parte do campo que Jacó tinha comprado dos filhos de Amor. A história da morte de José e o que aconteceu depois nos ensina lições poderosas. Primeiro, a fé de José, que transcendeu a própria morte. Mesmo cercado por luxo e poder no Egito, seu coração estava nas promessas de Deus para seu povo. Segundo, como rapidamente as pessoas podem esquecer. Um novo rei surgiu que não conhecia José e todo o bem que ele havia feito foi esquecido. Terceiro, a incrível fidelidade de Deus. Mesmo após 400 anos de escravidão, Deus não esqueceu seu povo, assim como o povo não esqueceu sua promessa a José. E por último, como nossas ações podem ecoar muito além de nossa vida terrena. José morreu, mas seu pedido final ajudou a manter viva a esperança da terra prometida durante séculos de cativeiro. Se você gostou desta história, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e família. Na próxima semana, vamos contar outra história fascinante da Bíblia que poucos conhecem completamente. Até lá, lembre-se, assim como José, nossas vidas podem ter altos e baixos, mas Deus nunca esquece suas promessas.